de brincar de amores. Saber, eu amo, quer saber, eu amo, quer saber, eu amo você, amo você. Todas as histórias, ou quase todas, possuem início e meio, mas esta não. Quero dizer, por ora não, já que de fato me causa nervosismo iniciar esta em particular. Espero que compreenda que essa respectiva história me causa náuseas, sensibilidade excessiva e voz embargada. Mas não é um enredo triste. Me entristeço com ele justamente por outro motivo, que mesmo que seja similar aos olhos da maioria, não se compara no contexto geral. Me entristeço, pois esse acontecimento é de fato real, mas não só real de realista, e sim real, real visto como sentimento, real encarado como ação, real encarado e encarnado na vida e no real peso de existir. Não lhes prometo nada. Desista das expectativas de durabilidade, da coesão e contexto. Desde já, minha cabeça repleta de bagunça. Provavelmente em algum momento abandonarei este título de narrador por tanto desgosto em já saber o fim, e em já compreender que não posso criar expectativas em suas mentes curiosas e eufóricas por compreensão. Deveria eu começar apresentando-o? Não. Acredito que não. Não possuo coragem para pronunciar este nome em voz alta. Não por agora. A sensação de pronunciá-lo e de transpassar seu som pela minha boca se assemelha de uma naupatia constante e perturbadora. Por enquanto vou chamá-la de A. Chamá-la assim, retira o peso que cai sobre mim a cada momento que me recordo de seus olhos escuros e frios como duas jabuticabas. O seu rosto branco, extremamente pálido, seu perfume que exalava um aroma de algodão doce. A pena que sinto em dizer que, de fato, a mesma era extremamente doce para um mundo tão cruel, impiedoso e bipolar. Algumas coisas sobre A precisam ser explicadas. Para início, ela sempre fora solitária. De fato que não solitária no todo. Afinal, sempre teve sua família e costumava preservar algumas poucas relações de amizade. Ao longo da sua vida, também deteve de alguns amores. Mas cá entre nós, o conceito de ser solitário vai além das esferas da suficiência social e particular. Todos nós possuímos um bocado de solidão em nossa alma e em nosso coração. Afinal, a solidão está intrinsecamente ligada ao ato de existir, e por consequência, a existir. Essa ação em comum nos torna melancólicos, e sendo sincero, me causa repúdio e inquietação essa característica humana. A náusea, que me é acarretada pelo enredo de A, é quase equivalente à que eu sinto quando me deparo com a melancolia de fato. E isso se tornou mais um dos obstáculos para que eu continuasse a expor esse relato. Cara amarga. Era esse o apelido que recebia de seu pai. Era pouco comunicativo. Se expressava muitas vezes através de murmúrios e falas monossilábicas. Sorria de vez em quando. E acreditava que os sorrisos eram coisas que só deveriam ser expostas com sinceridade. Apesar de que nem todos os seus sorrisos eram totalmente sinceros. O temperamento era fleumático, fácil de se conversar, porém muito na dela. Tinha sérios problemas em estabelecer compromissos e nomeá-los de namoro. A palavra soava quase como uma flecha em meio à sua testa. Nem ela sabia de onde esse pavor veio. A única coisa que conseguia compreender é que isso a prejudicava em diversas fases de sua vida. Inclinava-se a pensar que não havia nascido para amar, de forma romântica. Endeusava e colocava em um pedestal aqueles casais ao seu redor, em que ela conseguia enxergar o amor tão almejado pelas poesias que lia.
Além disso, costumava dizer que no dia em que encontrasse um amor não aceitaria vivê-lo, pois de fato era uma blasfêmia que alguém como a mesma o vivenciasse. Discordo. Do you believe in astrology, or do you think it's all made up to be something to talk about with strangers when you go out? Saying he had lost his friends, they must be by the bar. I said that's where all friends are. Always wishing it would last forever. Something in the night, something in the fading lights and the background smells. I never liked the music, but I love it loud. Love sitting quiet and watch the crowd. Always wishing it would last forever. Do you believe in infinity, or is it just something we're meant to believe to make some sense of it all, or to make no sense at all? I thought I saw you, was it you, hiding behind the things we do? I thought I saw you, was it you? Hiding behind the things we do. Something in the night, something in the fading lights and the background smiles. I never liked the music, but I love it loud. Love sitting quiet and watch the crowd. Always wishing it would last forever. No banco da praça. É assim que começa a plena convicção de um desastre em escala maior. Assim se configura a cena. 2 rostos, enquanto de um deles escorre um riacho, pálido e úmido. Assim pode-se dizer. Sempre me questionei o porquê de ela não ser tão emotiva. Em alguns momentos, e em outros parecer uma pedra. Decepção era um termo comum para ela. E desta vez não foi diferente. Se decepcionou. Não com o corpo que a acompanhava naquela tarde, mas sim consigo mesma. Mais uma vez ela estava decepcionando a si. E de fato, ela parecia sentir como se fosse um fardo para si mesma e para os outros. Desenganada de si é a melhor definição. Não conseguia compreender, ali naquele banco, o porquê de não sentir o mesmo pelo garoto ao lado, e isso a fazia chorar. O garoto, com expressão confusa, não conseguia entender o motivo de tantas lágrimas, se quem teria sido rejeitado era ele.
Tantas coisas que não conseguiam ser compreendidas naquele momento por ambos. Lembro de, em alguns momentos, ter observado A e percebido que a mesma parecia se sentir desesperada com seus próprios pensamentos. O ato de pensar em si era uma tortura psicológica das piores. Às vezes até conseguia perceber que ela balançava a cabeça delicadamente, com a intenção de pôr os pensamentos para bem longe. Acredito que essa ação é costumeira para aqueles que possuem medo de encarar seus fantasmas, assim como ela. Acredito que desde aquele dia no banco, A nunca foi a mesma. Acho que a cada dia ela deixava de ser o que havia sido. Sou estranho. Caio Falcão, ou só Falcão como costumava chamá-lo, era o nome dele. Um sorriso bonito, cabelos sempre mantidos no corte rente, óculos com armação escura, clavículas aparentes e um jeito peculiar ao caminhar. Falava sempre sobre arqueologia. Não consigo entender o que achou de incrível nele. Na verdade, consigo idealizar o que ela achou de tão incrível. De fato, ele era o extremo oposto dela, e isso a fascinava. Como quem é do Ocidente compara sua cultura com alguém do Oriente. Mistura de fascínio com inquietação. Bem, pelo menos é isso que consigo subentender. Nunca conseguirei saber se essa é a tese correta. Esse comportamento de se apaixonar pelo oposto é algo tão humano. Porém, eu não creio que opostos existam e também não creio que pessoas se apaixonem por opostos. No fundo, enxergamos algo nos outros que também faz parte de nós mesmos, e o nosso inconsciente trabalha com o sentimento de fissura e admiração, que dá base à paixão. Lembro que o céu estava em tom escarlate naquela tarde. A perambulava pelo centro da cidade como quem não tinha nada para fazer. Não só como quem, mas ela não tinha mesmo. Era costume andar sem rumo em busca de algo que chamasse sua atenção. Quando sobrava-lhe algum tempo. Estava na rua desde as 10 da manhã. Pegaram um ônibus na estação central e desceram em um bairro afastado que era bem movimentado e seguro. Lá, ela sempre tinha o costume de caminhar. Fazia sempre o mesmo percurso todos os sábados. Seguia reto por 30 metros, virava à esquerda e depois à direita. Naquele sábado não foi diferente. Repetiu esse mesmo trajeto, voltando e indo, umas vezes até a feira de artesanato começar. Acho que as pessoas daquela pracinha já haviam se acostumado com aquela situação de início. Eles não conseguiam entender, mas acho que depois de um tempo foram acostumando. Naquele sábado, em especial, ela conheceu Falcão. Ele era novo ali e estava compreensivelmente curioso, tentando entender o porquê. Ela andava para lá e para cá, e sempre voltava para o mesmo lugar e para o mesmo banco por horas. Disse ela que estava matando o tempo, e, com certeza, eu conheço aquele brilho nos olhos de Falcão. Foi ali que a sombra de interesse acendeu. O amor, Platão disse. Uma perigosa doença mental. Discordo. Para mim, a paixão é uma das piores doenças mentais. O amor está longe disso. O amor é algo cronológico e que se baseia na superação conjunta de sofrimentos e cultivação de felicidades. Se distancia de um sentimento físico e fissurado e aproxima-se de algo tangível e metafísico ao mesmo tempo. Aquela tarde foi diferente. Também, a partir daquela tarde, tudo foi diferente. Agora, ela não perambulava mais sozinha por aí, tentando fugir dos pensamentos. A paixão por Falcão a fizera esquecer que pensava. A fizera esquecer de muitas coisas. De fato, fugir dos próprios pensamentos era uma característica que ela buscava em tudo que podia usar como subterfúgios de distração. Acredito que essa seja a parte mais podre de A. Usar sentimentos como distração de si mesmo, por consequência manipular a si, pensando que conseguiria senti-los.
Você, caro ouvinte, já se apaixonou ao ponto de esquecer a si mesmo? Ah, nunca. Mas Falcão sim. Porém eu consigo compreender. Era complicado não se apaixonar por ela. De qualquer forma, ele esqueceu de si. Vivia ao lado de A. Conversava sobre si, idealizava o amor que sentia. Falcão era um desses que não entendia muito sobre si, nem sobre o que sentia, e dizia ser intenso. Para mim, esses são os sofistas dos dias atuais. E eu sou Platão, alimentando o ódio voraz por estes indivíduos. Caio havia se interessado na jovem, e desde então, A tornara-se seu novo vício. Por outro lado, A não tinha vício algum, além da mania inconsciente de fugir de si mesma e de seus pensamentos. Os dias passavam, ela não mudava, era a mesma, andando em círculos, pensando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas músicas. Com Caio, percebeu que nada que sentia por ele se comparava ao que lia em poesias, aos casais que via, nada se comparava. E os dias passavam, corriam, as coisas eram as mesmas, nada de novo sob o sol. Os sentimentos não acendiam. Os sentimentos não eram um fogo que arde sem se ver, como Camões falava. E, cada vez mais ela pensava sobre como aquilo a incomodava, mas não conseguia expressar como. E doeu vê-la perceber que estava enganando a si mesma mais uma vez, no anseio de desejar sentir algo. De fato, estar viva era um dos pesos mais nauseosos e esgotantes que a mesma poderia carregar. Tudo dentro de mim é uma complexa desorganização profunda, como o azul escuro do Oceano Atlântico Norte. Lá embaixo, onde os destroços do Titanic estão, espalhados e deixados ao mar, dragados pelo poder do tempo, desaparecendo sem serem percebidos. Mineral geladinho é R$ 1. Doce de amendoim é R$ 1. Estação Terminal Recife. Solicitamos a todos que desembarquem pelo lado direito do trem. Desde pequena, Anne era viciada em fechaduras, em seus diversos formatos, cores e materiais, e em como uma única chave tão pequena possuía o poder de abri-las, tornando a porta ou janela das quais as mesmas façam partes vulneráveis à entrada de novas pessoas. Acho que uma das primeiras coisas que ela procurava ao chegar em locais desconhecidos eram as fechaduras das portas.
Interessante a analogia. Uma vez, eu ouvi falar sobre uma poesia que comparavam pessoas a chaves e fechaduras. Chaves, fechadura e amor. Isso faz sentido? Algo que soava como: cada um é fechadura, cada um também é chave. O amor que brota decide se no momento cada um vai ser fechadura ou se cada um vai ser chave. Bem, eu entendo. Já se sentiu observador demais? Se sim, de fato consegue averiguar como é o sentimento de estar só. Se percebeu só, mesmo com sua família, seus poucos amigos. Se sentiu só. A solidão é de fato algo a se contestar. Estamos sempre sozinhos. Nascemos, vivemos e morremos sozinhos. E isso é claro, e também é um fato. Porém, a partir do momento em que observamos o nosso enredo por completo, nos deparamos solitários de outra forma. A rotina nos consome, nos torna inócuos ao ambiente mesmo que inconscientemente. E quando observamos, percebemos isso claramente. E é como se despencássemos do último andar de um prédio com 50 andares, só que lentamente, como uma tortura que nos torna insensíveis, assim como o desmaio que nosso organismo tem ao se defender da dor excessiva. Anne se tornara observadora, e por consequência despencou todos os dias. Ao andar na cidade, ela via todos os contextos. Sentava no mesmo banco, via tudo acontecer da mesma forma todos os dias, com outra aparência. Por um momento, Anne tem um suspiro, e a vida é simples. Tudo é claro, volátil, e nada é eterno. Por outro, seu coração parecia estar tão acelerado quanto de um corredor após uma maratona de 10 quilômetros. Na vida, meios termos não existem. Ou se está no ápice, ou não se está. A compreensão de tal analogia era torturosa para ela. Em um dos dias se deparou hipersensível às sensações corpóreas. Sentou-se em um banco e voltou seu olhar a observar todo o cenário. Este que via todos os dias parecia estar mudado. As cores mais realçadas, saturadas de forma que tornara irritante olhar para. O som do bater de asas do pombo era detalhado e fragmentava cada onda sonora projetada no ar, pelas mesmas. Era ensurdecedor. As mesmas coisas a todo momento. A sensação de enjoo se comparava à agonia de um carinho direcionado a uma única parte do corpo. De início acalentador, mas com o passar do tempo desconfortável. A sensação se repetia todos os dias. Anne estava presa a um ciclo de dor e sofrimento, obrigada a mergulhar em si, uma piscina profunda. Era como descer um tobogã repleto de navalhas afiadas de dia e cair numa piscina de álcool à noite. Ardia. Vendem o autoconhecimento como uma jornada feliz de amor e carinho, mas o caminho a percorrer é doloroso. Exige coragem, astúcia e força de vontade com durabilidade. A vida lhe proporciona dois direitos: o de ignorar o sentido da existência e apenas viver repleto de incertezas, que nem chegaram a ser questionadas, ou então viver explorando todas as partes de si em uma linha tênue entre felicidade, tristeza e desconforto. Conhecer-se não é confortável, dói. E doeu para Anne. Em um dia frio chovia por toda a cidade e chovia dentro de Ana também. Sim, Ana. Um nome simples, doce e aveludado. Assim como ela, um dia fora. Lembro-me até hoje das últimas palavras. Creio que nunca me esquecerei. Hoje, no dia 30 de outubro de 2019, fazem 2 anos de sua morte. Nesse mesmo dia, Ana caíra num limbo. Afogou-se em si, andando pelos carros de uma avenida movimentada. A vida é frágil e a existência prega peças. No momento em que ela entendera a si, a existência lhe soprou.
como quem sopra poeira em um móvel antigo. E a mim, que conto esta história, sobram apenas lembranças. Lembranças de um dia que tive ao lado de Ana, ao lado de Ana e ao lado de A. Na mesma tarde escarlate onde a conheci perambulando pela cidade. Revelo-me. Meu nome é Caio Falcão. E eu tive a desastrosa sorte de conhecê-la. Algo característico de A me encantou. Os olhos. Não os olhos físicos, mas sim a forma única que ela possuía de usá-los. O direcionar dos olhos, assim penso. Os olhos da alma. Consegui expressar o que sentia através deles. Aquilo me aprisionou. E isso é o que mais dói.